muito que a posição, o jogador, não tem a posição definida ali. Tudo bem, não precisa ser no extremo, mas os esquemas são muito... o bom treinador consegue montar um esquema que é fluido então, e até de acordo com como o jogo tá se conduzindo, né? Se o Cruzeiro tá vindo muito pra cima, você consegue fechar um pouco mais, segura um pouco a subida do René, o René que é um cara que é bom de marcação. Se o jogo tá se abrindo pro Fluminense, você solta um pouco mais, por exemplo, o Freite, você tava falando que até puxando pro Alianza Lima, quando ele veio pra cá, um dos grandes pilares do Alianza Lima era o Freite jogando nessa posição que ele joga agora, de praticamente um ala pela esquerda e liberando o lateral esquerdo, né? O Maurício Monteiro tá falando aqui que ele prefere o esquema 4-4-2 com o Bernal, Hércules, Martinelli e Ganso. Entre aspas, Lescano também. Sinceramente, Maurício, eu não vejo o time jogando assim, principalmente com o Ganso, tá? Eu acho que não é jogo pro Ganso, não. Mas uma coisa que eu quero falar com vocês em relação a esse esquema 4-4-2, que tem gente que defende esse esquema. Dependendo de ser 2 zagueiros ou não, no esquema 4-4-3, no esquema 4-4-2, eu acho que a dupla de zaga do Fluminense titular hoje, mesmo com o Ignacio ter jogado pra caramba o Mundial de Clubes, o Thiago Silva e o Freitas. Até porque o Freitas é um zagueiro canhoto, né, o Quitela. E o Renato gosta disso também. Ele gosta, assim, o Ignacio jogou uma Copa... absurda, né? Eu acho que ele foi, assim... um dos melhores jogadores do Fluminense, talvez, hein, cara? Talvez. Seria exagero? Talvez o melhor. Não. Talvez o melhor, sim. Não seria, não. O Arias talvez, pelos primeiros jogos... Cara, no geral. Geral? Você acha que foi o Arias? Eu acho que foi o Arias. Eu acho que nem ordem o Arias e o Ignacio. O Arias e o Ignacio. Eu acho justo. Mas pela expectativa, com certeza o Ignacio. Ninguém esperava? Com certeza. Dentro do Fluminense, a informação que eu tive é que os caras chegaram à conclusão de que precisava contratar zagueiro porque descobriram 2 zagueiros. E realmente, se parar pra pensar, os que os caras jogaram, até o Freitas, cara, que a gente criticou já muito, Tudo bem. Foi muito bem, os três, a gente hoje tem 3 zagueiros jogando nesse esquema de 3-5-2. Eu acho que... Só que precisamos de zagueiros. Vamos lembrar que nossos zagueiros reservas são Thiago Santos e Manuel. Mas antes não era isso. Antes só tinha o Thiago Silva, é isso que eu tô falando. A diretoria talvez tenha olhado... Como diz o nosso presidente, quando você tem 3, você tem 2, né? Quando você tem 4, você tem 3. Então a gente precisa de mais um zagueiro, pelo menos. A gente ganhou um zagueiro que vai ser um titular em muitos jogos, que a gente jogar com 3-5-2. Eu acredito que a gente vai jogar alguns jogos com esse esquema. Vão ser esses 3. O Thiago Silva, que é um cara que já tem uma idade mais avançada, que vai acabar se machucando, vai acabar ficando de fora por questão muscular. O Ignacio, acho que a gente ganhou um bom jogador pro banco. Assim, se ele manter esse nível, um excelente jogador. Acho que em algum momento ele vai oscilar e a gente ganha um bom jogador. Mas eu concordo com o Ivo, eu queria mais um zagueiro, cara. Porque o Thiago Santos entrando no Mundial foi uma coisa que machucou, assim, tô olhando. Ele deixando a bola passar, sair pela linha de fundo. Ele tava doido pra entregar um gol pra ele. Ele é merdeiro, né? Caralho. O Romulo falou uma coisa aqui, cara, que a gente nem... tá vendo como... Tudo é o nome. O Mateuzinho do Vitória, eu acho um ótimo jogador, cara. Ele já foi ventilado já no Fluminense. Ele é bom jogador, cara. Bom jogador. O Fluminense, aquele garoto do Mamelodi, é bom jogador. Lucas Ribeiro, né? Lucas Ribeiro. Mas olha só, gente, a gente tá falando de bons jogadores e toda contratação é uma aposta. Mas se o pessoal tá falando esses nomes aqui, pensando da saída do John Arias para substituir o John Arias, não são esses nomes, né, galera? Vamos ser bastante sinceros. A gente não pode criar essa expectativa de substituir o Arias, porque até hoje a gente não substituiu o André e não vai conseguir substituir o André. E dificilmente vai substituir o Arias, né, cara? Não vamos substituir o André, mas eu acho que hoje a volância do Fluminense é o setor mais bem... Mas não tem o André ali. Não tem o André, tudo bem, mas é o setor que a gente tem qualidade ali no... O Riquelme, quando eu falo do Riquelme pra galera aqui, até... A torcida do Fluminense tem muito pouca tolerância com base. Isso é uma coisa... base e é a primeira a criticar. Enfim. E quando eu falo do Riquelme é porque o Riquelme é esse sopro de talento que pode virar um monstro. Sim. Pode virar um craque. Não é, mas pode virar. Então a minha expectativa é muito mais com ele do que qualquer outro jogador que a gente vai contratar. Porque o Fluminense não tem grana pra trazer um De Bruyne. Se traz um De Bruyne, se anuncia o De Bruyne hoje, acabou, meu irmão. Ninguém tá nem aí pro Arias. Pode ir, Arias, pô. Vai ser feliz que o De Bruyne tá aqui, pô. Não é o caso. Assim como um exemplo, eu tava vendo o Botafogo e Vasco, com os botafoguenses, minha namorada é botafoguense, a gente tava assistindo. O Igor Jesus foi vendido, um grande ídolo aí, o cara deu a Libertadores pra eles. O Arthur Cabral jogou bem, já tava todo mundo assim, pô, cara, trouxeram um cara, um bom jogador pra repor. Arthur Cabral parece o Everaldo deles, cara. Cara, os números dele são ridículos. Eu também não sou grande fã, mas ele fez uma boa partida ali e tal, não sei o quê. O que a gente quer? Fez uma boa partida contra o Vasco, né, filho? Contra o Vasco, é né? É verdade. Que base? No onde? Basel. Basel é sacanagem. Basel não. Mas tem quanto tempo isso já?
Porra, 4 anos é coisa pra caramba. É coisa pra caralho. 4 anos é coisa pra caramba, Gabriel. 4 anos a gente traz o Dodge de volta, né? Foda-se o Botafogo, a gente tá falando do Fluminense, olha 4 só. anos o Dodge tava jogando Vamos pra lá, caramba. vamos lá, galera. Olha só. Mas desculpa te cortar. Não, enfim, só concluindo, eu acho que assim... Vou dar um exemplo aqui. O próprio exemplo do André, eu acho que é um bom exemplo. A gente tem um jogador, que é o Bernal, que não é do nível do André. O André é um cara nível extra classe, tá jogando lá, tá naquele time que o Arias foi agora. Eu acho que foi o que chegou, ele tinha recusado lá a sondagem do Liverpool, ele foi pra esse time mesmo. É um jogador que tem tranquilamente nível pra jogar em times maiores e almejar coisas maiores na carreira, que é muito bom. O André é um cara fora de série. Veio o Bernal, que é um bom jogador, um jogador novo, que não é o André, e não vai ser, provavelmente não vai chegar no nível que o André chegou. Eu acho que a gente tem que tentar fazer isso, cara. Assim, traz um cara que tu vai olhar e falar, pô, o Arias faz muita falta. Todo jogo eu viro pro meu pai e falo, cara, o André faz muita falta. Mas o Bernal até que é bom. Vamos trazer um cara que... Mas é isso, a expectativa tem que ser essa. A expectativa tem que ser... Não pode ser o Arias... A gente não vai trazer um jogador igual o Arias. Isso é um fato, mas tem que trazer um jogador que a gente pensa e fala, pô... Exatamente, o Arias saiu, mas a gente tem esse jogador. Esse cara é bom. Por exemplo, o Claudinho vem e joga bola pra caramba. Pô, o Claudinho é bom de bola, mal né? comparando, que eu falei aqui no outro dia aqui, o Cano, quando o Fred saiu. Sim. A gente sentiu falta do Cano? O Fred já tava decaindo, o Cano veio, meteu gol pra caramba. Tu fala, pô, beleza, o Fred é um ídolo e tal, mas a gente já tá aqui. Agora, olha só, falando aqui do jogo em si, vocês iriam então no 3-5-2, é uma unanimidade aqui na mesa. Eu sei. iria de 3 zagueiros. Eu não sei. Eu iria de 3 zagueiros, eu iria com um esquema... Mas aí que tá. Você botaria o Ganso pra jogar? Não. Também não? Assim, eu vou falar mais uma vez isso aqui. Eu sei que o Ganso é um cara que, porra, move paixões, muita gente gosta do Ganso. Eu sou suspeito a falar, há muito tempo eu venho falando isso, que eu não teria renovado o contrato do Ganso, não teria feito a renovação. Eu acho que o Mundial de Clubes escancarou, para quem ainda não queria ver isso, escancarou o que é o futebol hoje em dia. Tá escancarado para quem quiser ver. Se a galera ainda assim achar que não, que o Mundial o exemplo do Mundial de Clubes não serve, tranquilo, direito de cada um. Mas o que eu venho falando aqui há muito tempo é o seguinte: o futebol hoje ele não tem mais espaço só para qualidade técnica. Você tem que ter desempenho físico muito forte, você tem que ter desempenho tático muito forte. O que fez o Fluminense chegar onde chegou é que o Fluminense conseguiu superar grandes adversários superiores a ele tecnicamente, muito superior, não é pouco não. A Inter de Milão era muito superior ao Fluminense tecnicamente. E o Fluminense conseguiu superar a Inter de Milão, que colocou o time completo, o time da final das Champions, para enfrentar o Fluminense, o time que eliminou o Barcelona, o Bayern de Munique, Fla-Pres. O time que eliminou o Bayern de Munique, Fla-Pres. Esse Bayern que meteu 4 em vocês. Essa Inter de Milão foi superada pelo Fluminense, porque o Fluminense teve uma entrega física e uma entrega tática muito maior do que a Inter. Por isso o Fluminense conseguiu vencer o jogo. E assim foi contra o Al-Hilal. Quando a gente fala de entrega física e entrega tática, eu quero dizer que todos os jogadores em campo têm que entregar tudo. Na marcação, no apoio, entendeu? Intensidade, gente. O futebol, ele hoje é intensidade, ele é dinâmico. Então, assim, o Ganso é um jogador tecnicamente que ninguém discute, mas há muito tempo vem falando que é um jogador que não tem entrega física. Entendeu? Então, assim, quer dizer que ele não sirva? Não. Você vai enfrentar um time que você vai propor o jogo. Se o Fluminense for propor o jogo contra um time no Maracanã, o Ganso vai ser importante. Porque ele vai encontrar um passe de gol, ele tem a qualidade técnica, ele tem a qualidade do passe, a visão, inteligência. Tudo isso que a gente sabe que ele tem. Agora, você vai enfrentar o Cruzeiro. O que o Mano fez no final do último jogo com o Palmeiras no ano passado. Sacou o Ganso por quê? Porque o Ganso não ia jogar. O Ganso não ia jogar contra o Palmeiras. Como o Ganso não tinha como jogar contra a Inter, não tinha como jogar contra o Al-Hilal. Ia ser figura decorativa. O jogo contra que o Ganso teve menos toque na bola na carreira dele, pode pegar a estatística de SofaScore que vocês quiserem aí, foi o Fluminense e Manchester City. Foi o jogo que ele menos tocou na bola na vida dele como jogador em campo. Foram 11 toques na bola. Porque a gente não tinha variação tática. Exatamente. E ainda fomos com aquela loucura daquele jogo lá que acho que muita gente hoje em dia tá puta que dava pra ter competido, enfim. Pois é. Mas então é isso, cara. Eu não iria não, eu concordo contigo. Em relação ao Ganso, cara, tem mais algumas coisas pra acrescentar, que acho que a Quintela pontuou bem. O Ganso tá voltando de lesão também, né? Porque o Ganso teve, enfim, não tá voltando de lesão, mas ele teve um problema muito sério. Que, pô, um cara da idade do Ganso, até ele voltar no ritmo que ele tava jogando no ano passado, é uma coisa que demora a acontecer. E eu acho que o Ganso é um problema, né, cara? A gente conversar na torcida, porque ele sempre foi muito polarizada a opinião em relação ao Ganso. Ou a pessoa odeia o Ganso, ou a pessoa ama o Ganso. Não tenho nada, eu tenho o maior carinho por ele. Você acha não, não tô dizendo de você especificamente. Acho que assim, a maioria da torcida criou uma polarização em relação a ele.
E, cara, o Ganso vai ser muito importante pra gente nesses jogos que a gente precisar furar a linha, que a gente precisar ter a bola, que a gente precisar ser um pouco mais também... jogar de uma forma diferente, pensar um pouco mais o jogo, porque ele pensando o jogo, poucos pensam o jogo da forma que o Ganso pensa, né? E, pô, cara, pensa no Ganso como reserva do seu time, né? Eu acho que não é a questão, não é terra arrasada a situação dele. Eu acho que dá pra contar com ele ainda em momentos específicos. Não amanhã. Amanhã eu acho que é o momento da gente manter o que tá mais dando certo, o tripé de volante. Mas eu vou te falar uma coisa, eu concordo contigo, o tripé de volante que tá dando muito certo no time do Fluminense. Mas botar o Ganso pra começar o jogo, até mesmo no segundo tempo, dependendo da partida, são aquelas partidas que contra time pequeno, jogos no Maracanã, aqueles jogos que os times vão vir todo recuado pra jogar contra então, o Fluminense. Então um jogo que a gente tá ganhando de 2-0. Agora, um jogo com intensidade, por exemplo, os clássicos, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, eu não vejo sendo jogo pro Ganso. Enfim, mas apesar de eu gostar muito da postura, não escalou ele em nenhum jogo, só contra o Sam. Por causa disso, gente. Não dá, irmão. Não apesar de eu gostar muito da postura dele. Será que o Renato Gaúcho tá errado? Difícil. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa visão do Ganso, eu tenho percebido isso pelas redes sociais, e a galera tá começando a mudar em relação a isso, já tá começando a enxergar isso já. Mundial de clubes. Sim. E até mesmo em relação ao Cano. É o efeito tá? mundial de clubes. Agora, falando aqui também do ataque do Fluminense, rapidinho, só ler um comentário aqui que o Alci tinha perguntado por que renovou o contrato do Ganso, então. Ou do Santos, que a galera tá falando aqui. E o Neymar. Que isso, cara? O gol do Santos e o Bruno Henrique tá fora do Fla-Flu. O bom do Neymar é assim, quando ele joga muito contra os outros. Não arruma nada com a gente mesmo. Então, olha só, rapidinho. O Alci tava falando aqui, por que renovou o contrato com o Ganso, então? Né? Por que renovou? É a pergunta que a gente fica, né? É a questão da idolatria. É a relação que o Mário tem com os jogadores. Gratidão ao extremo, né? Gratidão com o dinheiro do clube. Se gostou desse conteúdo, comenta, se inscreva e curte e vem com a gente para mais conteúdos do nosso Flusão.